Monarca, já agora bem-vindo, Alain. Monarca, qual é a investigação em que estás? Cara, eu tô em 2 inquéritos. Colecionando. Eu tô da fake news e tô do 8 de janeiro lá. E tu, Alain, Interpol e tudo, não é? Não, o meu são vários. Eu não sei nem mais contar. O Alain, ele já faz linha e bingo. Terminou o álbum de figurinha, já terminou. O meu do Gênesis ao Apocalipse. Fizeste linha, fizeste bingo, é tudo. Ou seja, isto aqui é um podcast do crime, então, podemos aqui falar, porque aqui eu estive preso em Guarulhos 4 horas, questionado sobre vacinas, sobre o 8 de janeiro, Tem uma pessoa que vai amar esse podcast e vai assistir inteiro, que é o Alexandre de Moraes. Exatamente. Não, tem o Alain em qualquer coisa, aí você ainda me coloca, ele vai assistir, você pode ter certeza. Se não for ele, vai ser um dos caras do seu gangue, né? Porque os portugueses agora já devem ter, o pessoal europeu já deve estar sabendo que ele tem a Gestapo dele. O TSE hoje monitora todas as pessoas na internet brasileira e se alguém falar alguma coisa que o Xandão não gosta, ele vira igual nós, é um criminoso. Incluindo repórteres estrangeiros, como eles admitiram naquela audiência no Senado. Ora, mas eu já estava em investigação e um dos aspectos foi por termos feito uma live, lembras-te, Alain dos Santos, há alguns tempos. Agora, juntando aqui o Monarca, a minha lista de crimes também vai aumentar, portanto, tenho que ter mais cuidado da próxima vez que entrar no Brasil. Se bem que agora ele está passando por dificuldades. Bom, espero que não sejam momentâneas, mas no momento ele tá passando por dificuldades. Sim, eu sei que tá a apertar isso. Dizem que ele com o Elon Musk ele aprendeu que o foguete dá ré. Descobriu, né? Chegamos numa nova era tecnológica. Né? Neste momento ele tem o pé na bosta. Podemos dizer que ele tem o pé na merda. O pé dele está lá e ele agora tem 2 hipóteses. Ou tira devagarinho, né, com cuidado, ou tira a bruxa. A gente não pode acreditar que o plano dele é sair fora. Né? Então o plano dele, claro, é tirar o pé agora, sentir se o vento melhora para ele no futuro. E assim, se ele conseguir uma brecha, ele volta. Mas, por enquanto, ele tá pressionado internacionalmente, graças muito ao trabalho de você e da galera, do Elon Musk, né? Sim. Eu do Glenn também, que fui parar nesse tiro cruzado sem querer, e dei por mim, em Copacabana, como estava a partilhar convosco, havia um cartaz gigante lá, Elon Musk and Sérgio Tavares, thank you. Para mim isso não tem valor. Mas antes de entrarmos aí por esse caminho, a Monarca, até para os meus seguidores e para quem nos vê na Europa, conhecer um bocadinho da tua história, tu és considerado foste o maior youtuber do Brasil, um grande influencer, tiveste uma audiência de milhões. Conta-nos um bocadinho o teu percurso, como é que atingiste esse estrelato, para depois então percebermos o que é que te aconteceu e como é que tiveste largar tudo. Beleza, eu vou tentar ser breve, porque faz muito tempo já desde que, né, tudo aconteceu e teve muita coisa que aconteceu da perseguição e tal, mas vou tentar deixar tudo breve. Basicamente, o que aconteceu foi que eu era um youtuber de Minecraft, fazia vídeo de Minecraft para criança, e aí eu quis mudar de ramo, e nessa época que eu quis mudar de ramo, tava acontecendo o boom de podcasts nos Estados Unidos, com o Joe Rogan sendo o pai dos podcasts, dessa nova era de podcasts que se instaurou. E foi uma inspiração, então, ele? Com certeza, absoluta. Então, eu vendo o podcast acontecendo na gringa, eu falei, isso aqui vai acontecer no Brasil eventualmente. E antecipaste. E eu me antecipei. Então, a gente começou em 2018, e como a gente foi o primeiro, na verdade, a começar nesse modelo, a gente começou e a gente se tornou maior e explodiu. E do jeito que a gente fez, a gente conseguiu criar uma cena junto. Porque a gente iniciou vários outros podcasts que hoje são os maiores podcasts do Brasil. Todos os maiores podcasts do Brasil começaram... Inspirados por esse. Não só inspirados pela gente, mas começaram na nossa sala porque a gente emprestou pra eles, entendeu? Exatamente. De graça. A gente só queria fazer a cena de podcasts acontecer, entendeu? E aconteceu. Com isso, com esses ingredientes todos, o Flow se tornou mainstream, digamos assim. Então, virou o programa de conversas que todo mundo queria ir. As grandes figuras todas, grandes personalidades todas queriam passar por lá. Vocês já nem precisavam de os convidar, eles próprios queriam ir lá. Sim. Queriam aparecer. Sim, tinha gente que pagaria pra estar lá, entendeu? Então, virou que meio que... Isso causou uma inveja muito grande de uma empresa brasileira que chama Globo. Sim. Porque eles são os donos do mainstream brasileiro. E da narrativa. Exatamente. E quando um programa como o meu, e o Alan sofreu disso também, foi o mesmo motivo que perseguiram o Alan no final das contas. Sim, com o Terça Livre. Quando um programa cresce muito e vira muito popular e quebra a narrativa deles e começa a se transformar mainstream, ou seja, começa a ter mais credibilidade que a Globo. E capacidade de mudar mentalidades. Exato, principalmente do jovem, que é o que eles mais se importam. Exatamente, o futuro. Exato, isso vira um alvo. Então a Globo tentou, queria que a gente jogasse junto com eles, mas eu não quis jogar nunca junto com a Globo, eu queria
vencer a Globo, entendeu? Então, eles tinham que me destruir. Então, eles fizeram uma campanha, né, de queima de reputação. Colocaram todos os jornais e os artistas pra ficar falando que eu era idiota, que era bug, e tudo que eu falava causava polêmica, e eles descontextualizavam, e tentavam, a tática de cancelamento. Mas né? tudo corria bem até tu começares a tocar em assuntos sensíveis e que incomodavam, porque quando falavas de temas corriqueiros estava tudo bem. Exato. Quando é que começou em específico o ataque? Com que assuntos? O que é que despoltou? O que é que te acusam exatamente? Então, Especificamente. o ataque do sistema veio quando eu comecei a falar coisas que iam contra a agenda, contra a narrativa de tipo, quando teve a pandemia eu falei que esse negócio de lockdown tem que acabar. Okay. Quando eu comecei a falar isso, já comecei Ou seja, a sentir agendas perseguição. globalistas até então. Foi, não mas só do foi. Brasil. Toda a minha perseguição aconteceu por inveja da Globo e também calhou de os globalistas não gostavam do tipo de narrativa que eu propagava, ainda mais no maior programa de entrevistas do Brasil, na época. Ou né? seja, eles a advogarem lockdowns, máscaras e vacinas e tu a mostrares outras perspectivas. Exato, já virei alvo. E aí começou uma queima de reputação minha, focada em mim. Porque o objetivo não era destruir o Flow completo. Era dominar o Flow e me tirar fora. Que foi o que aconteceu. Pois. Né? Então, aí começou essa campanha. E aí no Twitter, todos os influenciadores deles ficavam me atacando. Chegou um momento que eu, defendendo a liberdade de expressão, eu falei uma frase que é mais ou menos assim. Eu falei, ó, no Brasil, a esquerda radical tem muito espaço. Eu acho que a direita e a esquerda radical deveriam ter espaço também. Aí eu tava conversando com uma deputada federal, a Tabata. Ela falou, inclusive os nazistas? Aí eu falei, sim, inclusive os nazistas. Eu acho que todo partido político deveria ter liberdade de expressão, que é como acontece aqui nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos você tem o partido nazista, você tem inclusive passeatas nazistas. Não que eu acho isso legal, claro eu acho uma merda, eu acho um mas... bando de idiota, é uma passeata de idiotas. Mas eu acho que eles têm o direito de fazer. Entendeu? E foi essa a minha posição. Os próprios pedófilos fazem manifestações e protestos também, não é? Portanto, é o que é. Então, essa foi a minha posição, só que eu tava bêbado no dia, conversando com os caras, e saíram coisas que... Então, eu acho que da forma como eu construí a frase, ela ficou construída de uma forma que deu pra te pegar um clipe de 1 minuto, porque 1 minuto antes eu falo que o nazismo é do demônio. Pois. Outro minuto depois eu falo que é coisa de idiota, blá, 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 blá. Mas eles pegaram naquele... 1 minuto no meio que eu dou a minha opinião defendendo a liberdade de expressão de uma forma bêbada. Exatamente. E eu acho que essa brecha, eles usaram com tudo ao ponto do Jornal Nacional fazer matéria do Bonner pegar e falar, o Monark está sendo acusado, tipo, não sendo acusado, já me colocaram como nazista, tá ligado? Ou seja, eles era o momento que eles era o momento final que eles precisavam antes das eleições, porque era um medo deles de eu conversar com os presidentes, era um medo incrível. E aí eles deram o golpe final. Minha empresa teve que tomar uma decisão difícil, que é, Monark, ou a gente fica com você e falha, porque ia acabar tudo. Os patrocínios saíram, tiraram patrocínios? Todos, acabou tudo. A gente tinha, tipo, 10 milhões em contratos e, bum, do dia pra noite, não tinha mais contrato. O YouTube cancelou a gente, tá ligado? O YouTube simplesmente... Só faltou deletar o canal, porque o Flow era uma empresa grande, a gente não tinha um canal só. Vocês tinham quantas visualizações, assim? Tipo, no canal só, no Flow, no auge, a gente tinha 150 milhões de visualizações mensais. Isso é estratosférico, Era o maior canal do YouTube, assim, de coisas. E a gente não tinha só o Flow, a gente tinha dezenas de outros podcasts dentro da estrutura, e eles desmonetizaram todos os canais. Um por um. Ou seja, eles queriam destruir a empresa. Exatamente. E a única forma da empresa ser salva era se eu fosse sacrificado, cara. E assim foi. E foi o que aconteceu. Eu fui sacrificado e eu me dispus a isso, eu não lutei porque eu queria salvar eles, né? Sim. Eu não sacrificar a minha equipa posição, toda. se é o meu corpo que eles querem, é o meu corpo que eles terão.